colocar a parte 2 do vídeo, tá? Porque não deu pra colocar tudo de uma vez só, porque ficou muito grande. Tá? Então, eu dividi a bonequinha em 2 partes. Ó, agora a gente vai começar a fazer a cabeça, tá? E ela é grudada direto no corpo. Então, com a linha bege, né? Que a gente fez a pele. A gente vai... Então, põe aqui o fio. E a gente, na primeira carreira, a gente vai fazer 2 pontos baixos, um aumento, tá? Deixa eu só prender aqui bem presinho. Então, ó, 6 repetições, tá? De 2 pontos baixos, um aumento. Então, ó, 2 pontos baixos, um aumento. Lembrando de prender a linha, tá bom? Então, ó, como a gente tá fazendo direto do corpo, essa aqui é a 26ª carreira, tá bom? Então, vai, ó. 2 pontos baixos. Deixa eu pôr a bege pra cá, que já... Então, peraí. Um aumento. Mais 2 pontos baixos. Terceira repetição. Um aumento. 2 pontos baixos. Um aumento. 2 pontos baixos. Um aumento. 2 pontos baixos. Vou colocar aqui pra dentro. E um aumento. Aqui a gente já fechou a 26ª carreira. A próxima, a gente vai fazer 3 pontos baixos, um aumento, tá? Lembra, ó, aqui parece que tem 2 pontos, mas não tem, tá? É um ponto só. Primeiro é só a primeira correntinha pra fixar a linha. Então, agora a gente vai fazer 3 pontos baixos, um aumento. 3 pontos baixos, um aumento. E assim a gente vai fazer a sequência até o final da carreira. Aqui, ó, finalizei a 27ª carreira de 3 pontos baixos, um aumento, 6 repetições. A 28ª carreira é 4 aumentos e... desculpa. 4 pontos baixos e uma diminuição. Só que, assim, sempre quando tem carreiras que é pontos pares, por exemplo, 4 pontos baixos, um aumento, 6 pontos baixos, um aumento, eu divido a primeira sequência, tá? Então, eu faço 2 pontos baixos e um aumento, e os outros 2 pontos eu vou fazer lá no final da carreira. Porque se a gente sempre faz na sequência certinha, sabe quando às vezes o amigurumi fica meio... ele fica meio tortinho, ele fica meio hexagonal, tá? E fazendo assim, ele fica bem circular, ele não vai ficar marcado aonde estão os aumentos, tá bom? Aí dá uma diferença no final. Então, a 28ª carreira é 4 pontos baixos, um aumento, 6 vezes. Só que o primeiro eu separo esses 4 pontos baixos. Eu coloco 2 pontos baixos agora e os outros 2 que ficou faltando vai ficar lá no final da carreira, tá? Vou mostrar nessa agora, ó. Então, aqui, ó, eu vou fazer, em vez de 4, eu faço só 2, tá? E aí, faço um aumento. Ó, porque tá vendo? Aí, o aumento não vai ficar coincidindo com o aumento daqui, ó, da carreira de baixo. E aí, ele vai ficar mais redondinho, tá? Aí, agora eu faço, continuo normal, 4 pontos baixos. Um aumento. A terceira repetição, né? Que no caso seria a terceira repetição. 4 pontos baixos. Um aumento. Peraí. Ah, não, tava certo. 2, 3, 4. Um aumento. 4 pontos baixos. Um aumento.
pontos baixos, um aumento. Aí, ó, tá vendo? Ó, ficou faltando 2 pontos aqui, ó, pra eu finalizar a carreira, que é aqueles 2 pontos que eu não fiz lá na primeira repetição, tá? Então, eu faço aqui no final, ó, os 2 pontos baixos lá da primeira repetição. Aí, aqui eu finalizei a carreira, e aí a gente vai pra carreira 29. Na carreira 29, vai ser 5 pontos baixos e um aumento, tá? Esse aqui eu não divido, ó, porque aí aqui eu vou... Peraí, vou tirar o cadeadinho da frente. 1, 2, 3, 4, 5 e um aumento. Aí, aqui, ó, deixa eu só mostrar. Aqui, ó, tá vendo, ó? O aumento da que era 3 pontos, o aumento, ela tá aqui, ó, que é da carreira 27. O outro aumento, ele tá aqui, ó, ele não tá coincidindo com esse. E o da outra carreira vai tá aqui. Então, ele não vai ficar aquele hexágono assim, sabe? Ele vai ficar mais redondinho, tá? Eu vou finalizar essa carreira com mais 5 repetições de 5 pontos em um aumento e já volto. Finalizei a carreira 29 de 5 pontos, um aumento. Agora, na carreira 30, é 6 pontos, um aumento, tá? 6 vezes essa repetição. Lembra, como é número par, eu vou fazer 3 pontos. Na primeira, eu vou fazer 3 pontos, um aumento. Faço as outras 5, 6 pontos, um aumento. E aí, os 3 pontos que eu não fiz na primeira repetição, eu vou fazer no final, tá? Então, vou fazer aqui, ó. 1, 2, 3 pontos e um aumento. Aí, agora eu faço a sequência normal e eu volto lá no final da carreira, tá? Ó, voltei aqui no final da carreira, vou fazer os 3 pontos que ficou daquela primeira repetição, tá? Então, ó, 3 pontos, finalizei a carreira. Gente, como vocês já viram, eu não troco cadeadinho em toda a carreira, tá? Eu troco, tipo, a cada 2, cada 3, dependendo do que eu tô fazendo. A carreira 31 agora é 7 pontos, um aumento, tá? Então, vou fazer 6 vezes. Opa! Então, vou fazer 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, um aumento. E aí, eu já volto no final. Finalizei a carreira 31, agora na carreira 33, na carreira 32, 8 pontos, um aumento. Lembra, número par, divido a primeira repetição, tá? Então, vou fazer 4 pontos, 2, 3, 4, e faço um aumento. Vou fazer as outras 5 repetições de 8 pontos, um aumento. E aí, esses 4 que eu não fiz na primeira repetição, eu faço lá no final, depois da última repetição. Voltei aqui no final, os 4 pontinhos lá do começo, a gente fez aqui no final. Tá? 3, 4, finalizei a carreira. A próxima carreira é 9 pontos e um aumento, tá? Então, eu faço 1, 2, 3, 4, 5, tá? 6, 7, 8, 9. E aí, faço um aumento e repito mais 5 vezes. Finalizei a carreira com 9 pontos, um aumento, tá? Aqui essa era a última carreira de aumento. Então, agora eu vou fazer 11 carreiras com 66 pontos, sem aumento e sem diminuição, tá? Somente ponto sobre ponto. Então, é da 34ª até a 44ª carreira, só ponto sobre ponto, 11 carreiras. Então, eu vou fazer e já volto. Ó, agora finalizei as 11 carreiras. Aí, eu já aproveitei para começar a colocar os olhinhos, tá? Mede certinho aqui o meio, tá? Ó, mediu certinho o meio, eu coloquei na
Ó, 3, 6, 9, 10. Entre a 10ª e a 11ª carreira da cabeça, tá? E entre eles eu dou a distância de 6 pontos, tá? E eu vou colocar a trava. Coloquei uma trava. Ixi, a outra trava sumiu. Tá? E já coloquei as duas travinhas. O olhinho dela é pertinho mesmo, tá? Ela fica assim. Tem que centralizar bem para quando terminar ela não ficar tortinho, tá? Aí, agora, terminei aqui as 11 carreiras sem aumento e sem diminuição. Agora, a gente vai começar a diminuir para fechar a cabeça. Então, a gente tinha terminado lá com 9 pontos e um aumento. Então, agora a gente vai começar a diminuir. Agora, é 9 pontos, uma diminuição. Repete 6 vezes, tá? Então, vamos fazer aqui a primeira repetição. 1, 2, 3... Fazer mais devagar. 4, 5, 6, 7, 8, 9. Aí, faço a primeira diminuição, ó. Pego a parte só da frente do ponto, dos dois próximos pontos, e faço o ponto baixo, tá? Vou repetir isso mais 5 vezes. Terminei a 45ª carreira. Agora, na 46ª, 8 pontos, uma diminuição. Faço naquele mesmo esquema. A primeira repetição, eu divido os 8 pontos baixos, tá? Então, vou fazer 4 pontos baixos, uma diminuição. Aí, depois faço 5 vezes, 8 pontos baixos, uma diminuição. E, no final, faço os 4 pontos que ficou faltando da primeira repetição, tá bom? Então, vamos, ó. 1, 2, 3, 4. Faço a diminuição aqui. Vou fazer 5 vezes agora de 8 pontos baixos, uma diminuição, e aí no final eu volto. Aí, voltei aqui, ó. Fiz 5 vezes de 8 pontos baixos, uma diminuição, e aí os 4 pontos lá da primeira que a gente separou, tá? Agora, a 47ª carreira, 7 pontos baixos numa diminuição, 6 vezes, tá? Então, vai. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Faço a diminuição, tá? Vou fazer isso mais 5 vezes e volto no final. Terminei a 47ª carreira, agora a gente vai para a 48ª, que é 6 pontos, uma diminuição. Na primeira repetição, a gente separa os pontos baixos. Vou fazer 3 agora, e a diminuição. Faço 5 vezes 6 pontos, uma diminuição, e no final vou fazer os 3 pontos. Aí, voltei aqui para fazer os últimos 3 pontos baixos, tá? 1, 2, 3. Ó. Aí, aqui, só trocar o cadeadinho, ó. Tá seguindo a sequência, tá? Do último. Parece que tá tortinho, mas é por causa da diminuição. Então, ele tá, mas, ó, aqui tá, o final da carreira tá certo. A próxima carreira vai ser 5 pontos baixos, uma diminuição. Repete isso 6 vezes, tá? 1, 2, 3, 4, 5 e a diminuição. Repete mais 5 vezes e eu já volto no final da carreira. Terminei a carreira número 49, a 50, 4 pontos baixos, uma diminuição. Então, na primeira repetição, a gente separa os 4 pontos baixos. Então, vou fazer 2 agora e os outros 2 lá no final da carreira,
tá? Então, fiz os 2 pontos baixos, uma diminuição, vou fazer mais 5 vezes e já volto. E aí, ó, vou fazer os 2 pontos lá da primeira repetição que ficou. Agora, a carreira número 51 é 3 pontos baixos, uma diminuição. Opa, soltou. Repito 6 vezes. Ó, terminei a carreira número 51 e já coloquei a manta, tá? Não coloquei muito, não deixei ela muito dura, não, tá? Agora, a carreira número 52 é 2 pontos baixos, uma diminuição. Aqui, como depois vai ter um chapéu, pode fazer aquele esquema de separar a primeira, mas como aqui já é pouco ponto, não faz muita diferença, tá? Então, a gente já vai fazer direto os 2 pontos baixos, uma diminuição e 6 vezes, tá? Eita, peraí que ficou largo. Deixa eu apertar um pouquinho. Então, 2 pontos baixos, uma diminuição, 2 pontos baixos, dois pontos baixos, uma diminuição, finalizei a carreira. A próxima é 1 ponto baixo, uma diminuição. Não sei se tá dando para visualizar direito. Um ponto baixo, uma diminuição. Segunda repetição, um ponto baixo, tá? Não tá visualizando. Uma diminuição. Ponto baixo, tá? Não tá com a manta, fica ruim. A gente tem que ficar empurrando assim, senão ela vai ficando no meio da linha. Uma diminuição. Um ponto baixo, uma diminuição, um ponto baixo, uma diminuição e a última repetição. Opa, soltou. Um ponto baixo, uma diminuição. Aqui, para a cabeça ficar um pouco mais redondinha, eu vou colocar um pouquinho mais de manta, tá? E aqui eu vou fazer agora 6 diminuições e depois eu vou arrematar. Se consigo fazer a câmera pegar.
Segunda diminuição. Terceira diminuição. Eu não consigo pegar a agulha de outro jeito, então esse finalzinho aqui pra mim é complicado. 4 diminuições. 5 diminuições. E a última. A gente vai puxar a linha. Corta. Deixa eu tirar daqui. E pra finalizar, tenho mania de gostar de agulha fina, então é ruim pra pôr a linha. Para finalizar, a gente vai pegar a alcinha, sempre a alcinha de fora do ponto, ó. Pega a alcinha de fora. Tem 6 pontinhos, né? 2, alcinha de fora. 3, 4, 5 e 6. E aí, a gente puxa, fecha aqui, ó. Aí eu passo aqui, dá um rematezinho e joga lá pra dentro. Puxou, fecha, fica bem fechadinho, tá? Pra prender a linha, pra prender bem a linha, ainda mais aqui como vai o gorro, tá? Mas aí eu só passo assim, ó. Sempre passo, ó, alinhando com a linha, com o ponto, tá? Ó, que quando ele fica quase imperceptível. Ó, tá aqui, ó. Tá vendo? Tá junto aqui com a outra linha. Aí eu passo umas 2, 3 vezes de um lado pro outro. Mas não puxa, porque se puxar vai ficar repuxado, tá? Vai ficar marcado. Se puxar vai ficar repuxado. Se puxar vai ficar marcado. Então, a gente só esconde aqui, passa ela um pouquinho e corta o excesso. Tá? E agora, eu vou costurar os bracinhos e depois só fica faltando o gorro. Pra costurar o bracinho, eu vou centralizar, né? Colocar ele certinho, porque assim, o amigurumi, você pode ter feito o trabalho lindo, mas se você não costurar ele direito, você acaba perdendo todo o trabalho. Então, você tem que ver certinho aqui, ó. Coloco ele ali aqui alinhado aqui na lateral da perna, tá? O meu eu vou pôr um pouquinho viradinho pra frente. E aqui, ó, pego e passo aqui atravessando. Passo lá e aqui. Passo atravessando. Ó. E pego as 2 carreiras aqui do bracinho, ó. Focalizar. E passo. Aqui eu posso dar um nozinho pra prender. Puxo pra trás aqui, ó, pra puxar bem o nozinho. E vou passar só mais uma vez, só pra ficar bem presinho o braço. Tá? Terminou aqui, eu vou jogar esse fio, vou dar mais um nozinho aqui só.
nozinho aqui. E vou jogar aqui, ó, porque depois que eu costurar o outro braço, eu junto os 2 fios aqui pra dar um nozinho. Ó, puxei aqui pra trás. Vou colocar o outro bracinho. Ó. Vou colocar ele proporcional, né, na direção do outro. Ó. Esse aqui. Aqui, como a peça é pequena, eu não alfinetei, tá? Mas você pode prender com um alfinete para ficar mais fácil. E costura. Prendi os 2, né? Passo o fio lá pra trás, ó, no mesmo buraquinho, ó, da outra linha. E dou um nozinho aqui. Pra cá, dou um nozinho. Só vou puxar o fio lá pra dentro e cortar o excesso. Ó. Aí eu coloco aqui pra dentro só pra ficar mais fácil pra puxar o nozinho. E corto o excesso. Aperto assim pra linha entrar de novo. E agora só fica faltando o chapéu. Agora a gente vai fazer o gorro, tá? Vamos fazer 6 pontos baixos no anel mágico. Então, fez o anel mágico, ó, enrolou aqui no dedo, deu a voltinha, pega, ó, pega e faz 6 pontos baixos. Primeira correntinha é só pra prender a linha e 6 pontos baixos. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Puxa para fechar o círculo. E vai fazer agora 6 aumentos, tá? 2 pontos em cada ponto baixo. E a gente aproveita para prender a linha, ó. Então, eu seguro aqui, ó, né, o círculo junto com a linha para prender ela nos pontos, tá? Ó, um aumento. 2 aumentos. 3 aumentos. 4 aumentos. 5 aumentos. 6 aumentos. Aí, eu já posso deixar o fiozinho aqui pra trás, que ele já tá bem preso, tá? Não tem o perigo de abrir. Agora, a gente vai fazer um ponto, um aumento 6 vezes, tá? Então, primeiro ponto, primeiro aumento,
segundo ponto, segundo aumento, terceiro ponto, terceiro aumento. Geralmente essas primeiras carreiras eu não uso marcador, tá? Quarto ponto, quarto aumento, quinto ponto, quinto aumento, sexto ponto, seis aumento. Agora a gente faz aquilo que eu já expliquei na cabeça, tá? Sempre quando é carreira que tem a quantidade de pontos baixos, número par, a gente divide na primeira repetição, tá bom? Então, vou marcar aqui. Então, agora a gente vai fazer 2 pontos, um aumento, tá? Em cada repetição. Então, primeiro eu vou separar um ponto aqui, e aí o outro ponto que ficou faltando nessa primeira repetição eu vou fazer no final. Então, aqui eu faço um ponto, um aumento, e vou fazer 5 vezes 2 pontos, um aumento. E aqui, ó, terminei as 5 repetições de 2 pontos, um aumento, e vou fazer um ponto baixo aqui no final, que é o da primeira repetição, tá? Ó, quando a gente coloca, a gente vê que ele ficou bem circular. Se eu fizesse sem fazer essa quebra na primeira repetição, aqui ia ficar mais retinho, ia ficar hexagonal, não ia ficar tão circular assim, tá? Agora, nessa quinta carreira, a gente faz 3 pontos e um aumento, tá? Então, ó, 1, 2, 3, um aumento. E vou fazer até o final. Terminei a quinta carreira. Agora, a gente vai fazer a sexta carreira, que é 4 pontos, um aumento. Então, divido a primeira repetição, faço 2 pontos, um aumento, depois faço 5 vezes 4 pontos e um aumento e 2 pontos baixos no final. 2 pontos, o primeiro aumento. Agora, faço 4 pontos, o segundo aumento e volto no final. Cheguei aqui no final, vou fazer os 2 pontos baixos. Agora, a gente vai para a sétima carreira. A sétima carreira são 6 repetições de 5 pontos e um aumento. Então, 1, 2, 3, 4, 5, aí faço um aumento, que é 2 pontos no mesmo ponto. Vou fazer isso mais 5 vezes e volto no final da carreira. Terminei a sétima carreira. Na oitava carreira, é 6 pontos e um aumento, tá? Então, a primeira repetição, eu separo, né, os 6 pontos baixos em 3 agora e 3 no final. Então, fiz 3, um aumento. Agora, eu vou fazer 5 vezes 6 pontos, um aumento, 6 pontos, um aumento, 6 pontos, um aumento. Quando chegar no final, eu vou fazer os 3 pontos da primeira repetição. Chegamos no final aqui dessa carreira, vou fazer os 3 pontos baixos, tá? Fiz as 5 repetições, né, de 6 pontos, um aumento, e aí os 3 pontos baixos agora da primeira repetição. A carreira número 9, 7 pontos, um aumento. Vou fazer 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Aí, faço um aumento, repito mais 5 vezes. Terminei a carreira aqui, ó. Vendo? Ele fica bem circular quando a gente faz desse jeito, ó. Se a gente vê os aumentos, ó, o aumento aqui, ó, de um ponto, um aumento tá aqui, ó. O outro, ele vai estar aqui, não vai estar, porque senão, se a gente faz sem dividir as carreiras que tem número par, vai ficar marcado aqui os aumentos, ó, sempre na mesma linha. Desse jeito a gente não fica marcado, ó. Então, o aumento tá aqui, o outro tá aqui. Aqui, ó, ele já começa a espaçar mais, né? Porque tem mais pontos, então, ó, vai ficar aqui, ó. O outro aumento aqui, dessa carreira tá aqui, ó. Então, a gente não consegue ver onde tá os aumentos. E aí, vai ficar mais circular, vai ficar mais perfeitinho. Agora, a carreira número
10 é 8 pontos e um aumento. Aí, a gente divide também a primeira repetição. Faço 1, 2, 3, 4, um aumento. A segunda repetição, vou fazer 8 pontos. 3, 4, 5, 6, 7, 8, um aumento. Vou fazer mais 4 vezes e volto no final. Aí, como todas as outras carreiras que tinha número ponto baixo, número par, a gente vai fazer os 4 pontos aqui, ó. 1, 2, 3, 4. Agora, a última carreira que tem aumento, a 11ª carreira, 9 pontos no aumento 6 vezes. No final da carreira eu volto. Terminei a 11ª carreira. Agora, da 12ª à 18ª carreira, a gente vai fazer 66 pontos sem aumento, tá? Então, não vai ter nem aumento, nem diminuição. Vai dar 7 carreiras de 66 pontos. Só trocar aqui para não perder a conta das carreiras. Então, a gente vai fazer, ó, sem aumento. Opa, soltou. 66 pontos, tá? Então, quando eu terminar as 7 carreiras, eu volto. Terminei as 7 carreiras, tá? Ó, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. E aí, eu vou finalizar aquele jeito que a gente agora vai mudar pra cor mais clara, tá? Então, ó, como eu já mostrei nas outras partes, quando eu vou trocar de cor, aqui tá o último ponto, aqui é o primeiro e o segundo ponto da carreira. Eu venho no segundo ponto, ó, passo aqui por baixo das 2 laçadas e passo por dentro aqui, ó, do último ponto pra fazer um pontinho falso aqui, ó. Vendo, ó, vai ficar, vendo, é aqui que eu fiz, ó, vai ficar como se fosse o pontinho mesmo. E aí, eu só subo aqui para poder depois prender a linha. Pode dar um nozinho também, tá? Mas eu prefiro fazer assim para prender a linha que não vai soltar. E nem vai abrir o ponto, tá? Agora eu vou trocar pro verde mais claro. Venho aqui, ó, no ponto que eu fiz, no pontinho falso. E prendo a linha aqui. Ah, essas carreiras, como não tem aumento nem diminuição, eu poderia prender em outro lugar, tá? Mas isso que eu vou prender aqui. Fiz já o primeiro ponto. Vou fazer mais 5 carreiras de 66 pontos, sem aumento e sem diminuição, tá bom? Aqui, ó, vou segurar as 2 linhas juntas aqui só pra prender elas. Tá? Deixa eu só puxar aqui um pouquinho. Fica menorzinho. E faço aqui, ó, já prendo a linha, que aí eu não preciso dar um nó. E vou fazer 5 carreiras de 66 pontos com a verde mais clara. Terminei as 5 carreiras agora com a linha verde clara, né, com a cor mais clara. Agora, eu vou fazer a última carreira da touca, que são 20 pontos baixos, uma diminuição 3 vezes, tá? Repete 3 vezes, 20 pontos baixos e uma diminuição. E aí, a gente vai finalizar a touquinha. Então, ó, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9,
10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20. E uma diminuição. Vou fazer mais 2 vezes e aí a gente vai finalizar o trabalho. Finalizei a última carreira. A touca a gente pode costurar ou não na cabeça, tá? Eu vou costurar porque geralmente a gente faz para criança pequena, né? Então, para ela não ficar tirando, ter o perigo de perder a touquinha, eu vou costurar na cabeça. Então, vou deixar a linha bem grande. Deixa eu tirar aqui o marcador. Vou fazer meu pontinho lá, falso. E aí, a gente já costura na cabeça, tá? Ó, aqui, ó, tá vendo? O degrauzinho da mudança de linha fica bem sutil. Eu sempre ponho a finalização da carreira pra trás, tá? Do trabalho. A touca é bem apertadinha, porque a gente vai vestir ela. Ajeita. Vê se tá bem retinha. Ó, sempre olha ela bem de frente pra ver se ela... Deixa eu puxar um pouquinho pra trás. Pra ver se ela ficou bem retinha. Aqui, ó, vi que ela tá bem retinha, posso costurar, tá? Ela não tá tão fácil de sair porque ela tá bem apertadinha. Mas como é geralmente pra criança bem pequenininha, eu gosto de costurar, tá? A gente vem, costura. Ó, avesso, passo pontinhos. Que é só pra não preciso passar em todos os pontos, porque só pra não tirar. Opa, soltou. Aqui a gente finalizou. Vou dar um nozinho aqui e puxar a linha pra dentro. Passo em alguns pontinhos aqui, só pra prender.
gente prende e finalizou. E ela ficou assim. Pode passar o blush aqui, né? O rosinha na bochechinha, mas eu vou deixar assim mesmo. Quem gostou, curte o vídeo e compartilha.